Boa noite, web espectadores. Meu nome é Fernando Guimarães. É com grande satisfação que o jornal Cruzeiro do Sul abre nesta noite o primeiro debate das eleições 2012. Hoje estamos recebendo nos estúdios da TV Web Jornal Cruzeiro do Sul, aqui no Alto da Boa Vista, em Sorocaba, os candidatos à Prefeitura de Votorantim. Erinaldo Alves da Silva, do PSDB, Carlos Augusto Pivetta, do PT, e também Fernando de Oliveira Souza, do Democratas. Esta é a primeira transmissão ao vivo feita pela TV Web Jornal Cruzeiro do Sul, que pode ser, evidentemente, acessado pelo site www.cruzeirodosul.inf.br. Teremos também a cobertura jornalística pela Rádio Cruzeiro FM em 92,3 MHz e também da TV Com pelo canal 7 da NET. Essas transmissões serão gravadas neste momento, durante todo o debate, para que seja depois programada a publicação e veiculação, tanto na rádio quanto na TV Com. A íntegra deste debate será publicada na próxima sexta-feira, dia 7 de setembro, pelo Jornal Cruzeiro do Sul, em uma edição toda especial, com tudo o que acontecer nesse debate, que deverá perdurar entre 1h30 a 2 horas. No auditório do jornal, aqui também no Alto da Boa Vista, estão os assessores dos candidatos e também alguns convidados, que acompanharão todo o debate em um telão, que também será transmitido ao vivo. O debate será dividido em 3 blocos. 3 blocos com, no máximo, 30 minutos cada um. Haverá um intervalo de 2 minutos para que os assessores possam consultar os seus candidatos e os candidatos também possam esclarecer algumas dúvidas e também fortalecer algumas informações para que possam, de uma maneira clara e objetiva, apresentar todos os seus projetos para a sociedade de Votorantim. No primeiro bloco, teremos o sorteio dos candidatos à Prefeitura de Votorantim, que será feito pela nossa colega Marina Costa. E, por esta ordem, os candidatos iniciarão, então, o primeiro bloco, fazendo a sua apresentação na tribuna, com um tempo de 1 minuto de duração. Nesse mesmo bloco, teremos também as perguntas formuladas pelos jornalistas do Grupo Editorial Jornal Cruzeiro do Sul, que será representado aqui pelo nosso colega jornalista Carlos Araújo, que formulará 3 perguntas aos candidatos e os candidatos responderão, cada um deles, a cada uma dessas 3 perguntas. Haverá um tempo regimental já definido em acordo entre os assessores e também o Jornal Cruzeiro do Sul, para que cada um possa se manifestar dentro do seu tempo exato. No segundo bloco, após o intervalo de 2 minutos, seguiremos com as perguntas dos votorantinenses. O Jornal Cruzeiro do Sul e da TV Web Jornal Cruzeiro do Sul esteve na cidade de Votorantim nesta semana e conversou com alguns moradores para saber o que eles gostariam de perguntar aos candidatos à Prefeitura de Votorantim. A estas perguntas, os candidatos também terão um tempo para respondê-las. Cada um responderá a uma pergunta desses moradores. No terceiro bloco, após mais um intervalo de 2 minutos, haverá então a pergunta de candidato para candidato, também com o tempo regimental tanto para as perguntas como para as respostas. Para que a gente possa deixar esse bloco bem democrático, será feito também um sorteio para saber quem primeiro fará a pergunta e esta pessoa, o candidato, escolherá a quem irá direcionar a pergunta, para que seja feita a resposta. É neste momento também que teremos a réplica e a tréplica. No encerramento deste debate, serão feitas as considerações finais de cada um dos candidatos. Antes de começarmos o debate desta noite, algumas informações, algumas regras para o debate. Os candidatos, como já dito, terão tempos iguais para todas as respostas. Vencido esse tempo, o candidato deverá concluir a frase que estiver sendo pronunciada. Caso ele insista ou caso continue a pronunciá-la, seremos obrigados a interromper a transmissão, cortar o microfone. Sempre que um candidato citar outro diretamente pelo nome ou por referência clara que identifique o outro adversário, estará abrindo novamente o direito à resposta. Tá? Esse direito à resposta será analisado pela bancada de jornalistas, tá? Para saber se será concedida ou não esse direito de resposta. As condições para que seja concedido, então, o direito de resposta são ofensa pessoal, julgamento de valor em que se atinja de alguma maneira as qualidades morais, a honra e a imagem do citado, acusação de irregularidade ou crime, atribuição de ação, afirmação ou atitude comprometedores.
que possam ser desmentidas ou esclarecidas. Não serão consideradas justificativa para a concessão do direito de resposta a crítica pura e simples, bem como opinião desfavorável à atuação do citado, em aspectos relacionados, é claro, à eficiência administrativa, em que não esteja embutida a afirmação que comprometa a honra e a reputação do criticado nos termos já citados. O objetivo do debate, feito pela TV Web Jornal Cruzeiro do Sul, é claro, é levar aos votorantinenses as propostas dos candidatos à Prefeitura de Votorantim. E assim, esperamos que esse debate tenha um bom nível, com boas discussões, com boas opiniões e que possamos, de alguma forma, ajudá-los a escolher quem será o seu candidato na próxima eleição, ou melhor, nas urnas. Assim sendo, vamos iniciar então agora o primeiro bloco. Antes de chamarmos os candidatos, chamamos a nossa colega Marina Costa para que então inicie o sorteio. Caíram 2 bolinhas, faremos um novo sorteio. Marina, ok. O candidato número 25 é o candidato Fernando de Oliveira Souza, do Democratas. Por gentileza, candidato, pode assentar. Vamos agora para o segundo sorteado. Novamente, um novo sorteio. Mais uma vez, melhor de 3. Só para criar expectativa. Aí. Candidato número 13, Carlos Augusto Pivetta, do PT, por gentileza. E, é claro, o candidato Erinaldo Alves da Silva, do PSDB, por gentileza, Erinaldo. Com todos os candidatos já acomodados aqui em nosso estúdio, na TV Web Jornal Cruzeiro do Sul, e que você está assistindo ao vivo pelo site www.cruzeirodosul.inf.br, iniciaremos então agora o primeiro bloco desse debate com as perguntas formuladas pelo grupo editorial Jornal Cruzeiro do Sul. E quem fará a primeira pergunta é... Desculpe, é verdade. Faremos primeiro a apresentação pela ordem de sorteio dos candidatos. Primeiro candidato, Fernando Oliveira, pode tomar a tribuna, por gentileza. Como que é? Pode. Dá para erguer mais? Boa noite a todos. Queria agradecer ao Jornal Cruzeiro do Sul pelo convite. Queria desejar boa noite a todos os internautas da Rádio TV Web, Jornal Cruzeiro do Sul. Para cumprimentar o companheiro Pivetta, o Erinaldo, e dizer que eu sou candidato pela renovação da cidade de Votorantim, pela frase renovar é preciso. Eu sou filho do ex-prefeito Zeca Padeiro, tenho 42 anos, sou formado em administração de empresas e estamos aí realizando uma maravilhosa campanha na cidade de Votorantim, casa em casa. Queria agradecer à população de Votorantim mais uma vez pela receptividade que estamos tendo nessa campanha eleitoral, essa maravilhoso contato com o povo de Votorantim. E é uma honra para mim, uma democracia, a gente estar aqui hoje à noite para responder e debater sobre os assuntos da nossa cidade, de interesse da nossa população. Exibir o nosso plano de governo e poder ouvir também a opinião dos nossos companheiros aqui. Obrigado, boa noite. Ok, candidato, muito obrigado. O Lucas vai encaixar ali para nós o microfone, soltou da base. Obrigado, candidata. Agora, pela ordem de sorteio, convidamos o candidato Pivetta para que use a tribuna. Cumprimentar o jornalista Fernando, Carlos Araújo, a toda a equipe do Cruzeiro do Sul por esse importante evento, os candidatos Erinaldo Alves,
ao Fernando, retificando que nós não somos mais companheiros, porque não estamos mais nos mesmos partidos, meu partido é dos trabalhadores, dizer que tenho governado e governado para as pessoas. Foi assim que nós reduzimos a tarifa de ônibus, fui o prefeito que mais construiu creche na história desta cidade, fui o prefeito que criou a farmácia 24 horas, o nosso pronto atendimento, a creche do idoso, reduzimos os índices de mortalidade infantil, temos investido maciçamente na educação da nossa cidade, o prefeito que teve coragem de retirar as carretas do centro da nossa cidade. Enfim, desta forma nós temos nesse debate uma oportunidade única de apresentar nossas propostas de governo. Obrigado, candidato. Na sequência, convidamos o candidato Erinaldo Alves para que se apresente. Quero cumprimentar a Jornal Cruzeiro do Sul, Fundação Baldino Amaral, os repórteres aqui presentes, e dizer para vocês o seguinte: acho que dos 3 candidatos eu sou o que tem uma vivência maior em termos políticos. Fui prefeito de Votorantim por 3 vezes e enfrento esta campanha praticamente como obrigação, como um dever de ofício. Participa um grupo político, esse grupo político praticamente questionou que nós deveríamos ser candidato e nós entendemos que nós temos uma dívida de gratidão com esse povo. Trago e coloco a minha experiência à disposição e, mais do que isso, embasado em um trabalho sério que nós fizemos ao longo de todo esse tempo de vida pública e que é hoje responsável por grande parte de toda a evolução que o Votorantim vive hoje. Por isso, me coloco à disposição da população de Votorantim para continuar trabalhando, lutando pelo progresso da cidade que eu amo. Ok, obrigado, candidato. Cumprido, então, a primeira etapa do primeiro bloco, com a apresentação dos candidatos à Prefeitura de Votorantim, vamos agora sim, então, dar prosseguimento, ok? As perguntas formuladas pelos jornalistas do Jornal Cruzeiro do Sul, aqui representado pelo colega Carlos Araújo. Votorantim perdeu investimentos industriais nos últimos anos, especialmente pela redução da atividade industrial do Grupo Votorantim no município. Isso gerou consequências na arrecadação de tributos. Qual é a responsabilidade da Prefeitura nessa situação? As últimas administrações municipais, elas poderiam ter barrado a queda nos investimentos para a cidade não perder o bonde da história? Eu pergunto aos candidatos qual é o seu plano para atrair novos investimentos para a cidade e como pretendem encaminhar na prática as suas ideias para esse desafio tão importante para o município e para a população de Votorantim. Votorantim sempre foi uma potência no sentido industrial. Desde os tempos das indústrias de Votorantim, aquele tempo tinha mais de 6.000 funcionários, eu lembro muito bem, e pretendemos continuar incentivando a vinda de novas empresas. Claro que é importante você ter uma referência industrial no município. Eu acho que a gente tem que mudar a lei de incentivos à vinda de novas empresas. Existe uma lei na cidade de Itu, onde você nota nitidamente o grande incentivo que ela proporciona no contato com essas empresas para que venham para a cidade de Itu, para que instalem na cidade de Itu, para que ofereçam condições reais de trabalho para as pessoas que moram em Itu e, consequentemente, retornem em forma de imposto para a cidade de Itu. Então, Votorantim, eu acho que a gente tem que rever a lei de incentivos, cada vez mais procurando cada vez mais incentivar a vinda dessas empresas para a cidade, porque ela vai gerar renda, ela vai gerar impostos para a cidade e, principalmente, vai gerar postos de trabalho, que é muito importante. Hoje, Votorantim depende ainda em 70%, 80% da cidade de Sorocaba na questão de emprego, então a gente precisa mudar isso aí. A gente precisa fazer que a nossa cidade se torne autônoma e realmente tenha condições de empregar o pessoal de Votorantim que mora em Votorantim. Não na sua totalidade, mas numa grande maioria. Só um instantinho, apenas para esclarecer. A resposta para essa pergunta, para cada uma dessas perguntas feitas pelo Carlos Araújo, tem duração de 1 minuto e meio. E agora ele poderá detalhar a pergunta feita aos senhores, para que o senhor responda a esse em 30
com os vereadores para tentar viabilizar essas medidas? A melhor possível, porque você eleito prefeito, depois da eleição, eu acho que todos os vereadores têm que pensar em defesa do povo. Daí você não tem mais partido político, você não tem mais coligação, é uma opinião só em favor da população. Você tem que reunir os vereadores eleitos, procurar conversar, se entender com eles, para visar o benefício da população, trabalhar todos em conjunto para o bem da cidade. E é assim que vamos fazer, caso eleito. Okay. Candidato, pode se sentar, por gentileza. Agora a gente vai dar a sequência à mesma pergunta formulada pelo Carlos Araújo, convidando o Carlos Pivetta para que faça o uso da palavra. 1 minuto e meio. Precisa que repita a pergunta, candidato? Votorantim perdeu investimentos industriais nos últimos anos, especialmente pela redução da atividade industrial do Grupo Votorantim no município. E isso gerou consequências na arrecadação de tributos. Qual é a responsabilidade da Prefeitura nessa situação? As últimas administrações municipais, elas poderiam ter barrado a queda nos investimentos para a cidade não perder o bonde da história. Qual que é o seu plano para atrair novos investimentos para a cidade? E como o senhor pretende encaminhar na prática as suas ideias para esse desafio tão importante para a cidade? A falta de industrialização de nossa cidade hoje se deve, sem dúvida alguma, a um erro de planejamento do passado. E Votorantim tem pago um preço muito alto sobre isso. Planejamento que se calcou em 2 pilares. Primeiro, no Grupo Votorantim. Hoje, a atividade econômica do Grupo Votorantim no município não é mais tão importante. Basta observar que o ICMS, só com a saída da produção de cimento da fábrica Votoran, caiu de 0,27 para 0,14. Em dinheiro de hoje, mais de 12 milhões de reais deixam de ser arrecadados. Um outro pilar, doação de áreas para empresas que não vingaram na cidade. Empaques, Wofer, Ótica Plastic, Sano, Guite e tantas outras áreas importantes e estratégicas. Estamos resolvendo isso. Primeiro, através da atração de empresas na área de serviços. 60% dos empregos gerados em Votorantim hoje estão na área de serviço, como o Shopping Guatemi. Segundo, criando uma nova e grande zona industrial para a cidade, na estrada que vai para a Piedade. O primeiro passo nós já demos, que foi justamente conseguirmos do Grupo Votorantim áreas importantes para que isso aconteça. Áreas que tenham sentido logístico, que tenham facilidade de acesso. As empresas hoje não querem doação de áreas, elas querem condições estruturais de logística, de formação de mão de obra, para que elas possam desempenhar as suas atividades. Não é abrindo mão de receita, de ICMS, de ISS, que nós vamos atrair empresas. Além dos investimentos para atrair, para incrementar o setor de serviços na cidade, a prefeitura ela também não teria que tentar recuperar as perdas da atividade industrial, que também são importantes? E é o que nós estamos fazendo diuturnamente, trazendo empresas na região da Vila Garcia, Sorvetes Esquimel, Genix, grandes empresas que nós estamos trazendo naquela região, abrindo um outro condomínio industrial na região entre o Novo Mundo e o Tatiana e fazendo com que a região chamada Capoavinha se transforme numa região de atração industrial. Esse é um trabalho de fôlego, é um trabalho que exige muita logística e estamos fazendo isso justamente porque no passado, textualmente, se disse que não queria industrialização na cidade. Repetindo a pergunta, Votorantim perdeu investimentos industriais nos últimos anos, especialmente pela redução da atividade industrial do município, do Grupo Votorantim no município, e isso teve consequências na queda de arrecadação de tributos. Eu pergunto, qual que é a responsabilidade da prefeitura nessa situação e qual é o seu plano para atrair novos investimentos para a cidade e como o senhor pretende encaminhar na prática, suas ideias para encarar esse desafio? Olha, hoje é fácil apresentar críticas às coisas do passado, porque o quadro que se apresenta hoje é totalmente diferente. Votorantim nasceu sob a égide de um plano diretor.
e o primeiro prefeito da cidade já definiu as zonas industriais do município. As administrações que vieram posterior trabalharam em cima disso. O sucesso ou não de uma empresa não depende da administração em si. O Grupo Votorantim desativou parte de suas atividades em Votorantim e o prefeito não foi culpado. Talvez, se houvesse uma interferência, até poderia ter ajudado em alguma coisa, mas não foi culpado. Essas coisas acontecem. E a própria evolução hoje deixa claro que a doação de área talvez deixou de ser importante. Hoje, neste momento, mas no passado não foi. Por isso, nós estamos exatamente propondo a reformulação no planejamento da cidade. Esse planejamento que já veio de muito tempo atrás e que hoje, pelo próprio desenvolvimento regional, exige um novo replanejamento. E aí sim, nós estamos propondo que se crie um ramal ligando Brigadeiro Tobias às imediações de Salto de da divisa com Salto de Pirapora e Piedade. E nessas imediações, tirar o trânsito, que hoje é um problema de Votorantim, e ali criar uma zona industrial, transformando Votorantim na primeira opção industrial após o município de Sorocaba. E que medidas o senhor vai tomar para viabilizar esse plano? Porque isso vai exigir capacidade de atração de indústrias. E Votorantim precisa oferecer condições para que isso aconteça. O que o senhor pretende fazer? Bom, dotar essa região de toda a infraestrutura necessária para que ela seja mesmo esse atrativo. Atuar em nível de governo, em nível de iniciativa privada, para que esta região realmente tenha condições de atrair. E a atração virá de forma natural. Sorocaba hoje já está atingindo um certo grau de saturação. Já pode dar-se o luxo de escolher determinado tipo de indústria, porque ela apresenta um desenvolvimento regional de extrema importância. Em Votorantim, nós vamos se beneficiar dessa maneira, dotando legislação e a infraestrutura necessária. Ok. Concluímos mais uma etapa, então, do primeiro bloco deste debate com os candidatos à Prefeitura de Votorantim. Por solicitação do candidato Fernando de Oliveira Souza, para cada pergunta deste primeiro bloco, são 3 formuladas pelos jornalistas, em se fazer um novo sorteio. Não foi este o acordo feito entre os assessores e os candidatos naquela ocasião. Porém, isso pode ser flexibilizado caso os outros candidatos concordem ou não. Continuamos sem o sorteio, vai direto nas outras perguntas. Ok, tudo bem, candidato? Ok. Araújo, sua segunda pergunta. Com um único espaço cultural, o Francisco Beranger, Votorantim tem o desafio de procurar espaços alternativos para a realização de eventos culturais. Com rara frequência, esses espaços alternativos abrigam algumas atrações, como a Pedra do Icatu, que neste ano recebeu o show da banda Focus, e a programação do Coletivo C, no bairro da Chave. Um antigo projeto que ficou parado pretendeu transformar a Cachoeira da Chave em um parque com teatro de arena. O que os candidatos pretendem fazer para definir espaços alternativos que possam dar condições de ampliação da programação cultural na cidade de Votorantim? Cultura é uma questão muito importante para Votorantim, é prioridade no governo Fernando Prefeito. Pretendemos fazer um centro ecumênico para atender todas as religiões da cidade de Votorantim. Um centro que vai ser voltado à religião, que vai promover atividades culturais, de lazer, e vai ter uma agenda variada, dependendo da solicitação de cada religião, para atender essa demanda, essa procura pelo espaço. Pretendemos também fazer, você citou a região da Cachoeira da Chave, construir lá, já como vereador eu peço isso, na Câmara Municipal solicito há algum tempo, um centro turístico ali na Cachoeira da Chave, fazer a despoluição primeiro da cachoeira, que hoje está com graves problemas ambientais, e construir ali um centro turístico, cultural, ambiental, para oferecer também cultura, lazer à população de Votorantim, utilizando também a trilha ecológica ali que liga até a Fazenda de São Francisco. Isso é uma questão minha na Câmara. Pretendemos criar a Casa da Cultura, levar o lazer aos bairros, criar centros culturais nos bairros de Votorantim para atender a população, principalmente a população envolvida com a questão de cultura, incentivar os jovens também à prática da cultura nos bairros. Enfim, a cultura é uma questão primordial para Votorantim e o investimento no nosso governo vai ser maciço.
Candidato, nós sabemos que entre sonhar e o sonho e a realidade, há necessidade de ter recursos para realizar os sonhos. O senhor acha que o orçamento do município de Votorantim ele terá condições de realizar esses planos que o senhor está anunciando? Com certeza. Votorantim tem um orçamento de quase 250 milhões, temos mais verbas estaduais, verbas federais, e com um pouco de esforço, um pouco de força de vontade, um pouco de bom senso, a gente vai governar essa cidade aqui com prioridade, com planejamento, e vai realmente fazer o que a população está querendo, o que a população precisa, e cultura é totalmente necessária em Votorantim. Então, com certeza, um desdobramento, com capacidade, a gente vai conseguir alcançar essas metas aí, fazer Votorantim uma cidade cultural de verdade. Repita a pergunta. Esta é uma pergunta de fácil resposta, porque eu já estou fazendo. Fui eu quem trouxe o espaço da Pedreira do Icatu como espaço cultural, a nossa praça de eventos, que retoma com toda a sua força para espaço cultural, os espaços jovens da nossa cidade, que são espaços importantes de levar a cultura o mais próximo possível da comunidade. Essas atividades, mais os núcleos de culturas que se desenvolvem em todos os locais da cidade. A cultura a partir da escola em período integral com as nossas crianças, nas mais diversas modalidades, são ações importantíssimas que nós já estamos desenvolvendo, utilizando-se de todos os espaços. O Parque do Matão, que será entregue agora no final de outubro, sem dúvida alguma, também será um importante espaço de atividade cultural e de educação ambiental. E já estou construindo, em parceria com o governo federal, a Praça do Esporte e da Cultura, lá na região do Itapeva, junto ao São Lucas. É uma praça dotada de auditório, dotada de todas as condições e instrumentos para a prática e a atividade cultural, além daquelas esportivas. Então, essa resposta nós já estamos dando na prática aos nossos jovens, a todos aqueles que desejam utilizar-se dos espaços para a cultura, como fazemos com a Aquariocultura, que estava lá entregue há muito tempo para uma empresa privada. Quanto, com essas medidas, quanto das necessidades desse setor de atividades culturais o senhor acha que está conseguindo atender? E quanto falta atender? Como é que avaliação o senhor faz disso? A cultura significa também o envolvimento das pessoas. Não pode ser cultura apenas do ponto de vista de produção artística. Significa também um relacionamento e uma identidade entre a comunidade. Nesse sentido, na medida em que as atividades vão acontecendo, que os espaços públicos, como a praça de eventos agora, vão se transformando em referência, sem dúvida alguma que a comunidade começa a participar, é sensibilizada para as atividades culturais e que, sem dúvida alguma, são atendidas na sua totalidade. Posso repetir a pergunta? Com um único espaço cultural, o Francisco Beranger, Votorantim tem desafio de procurar espaços alternativos para a realização de eventos culturais. O que o senhor pretende fazer para definir espaços alternativos que possam dar condições de ampliação da programação cultural da cidade? Bom, no que diz respeito à cultura, ela é um processo que ocorre de forma natural. Se ela não se ocupou ou não teve espaço amplo para a sua exposição, digamos assim, ela sempre esteve presente na vida de Votorantim. Ela esteve presente em eventos rotineiros, como era a festa junina no passado. Ela esteve presente nos carnavais de rua que marcaram Votorantim durante tanto tempo. Ela esteve presente nos trabalhos de bairro, nos trabalhos escolares, na presença do artesão. Ela sempre esteve presente. E nós tivemos a felicidade, já na nossa primeira gestão, quando construímos a Praça Senador José Hermílio de Moraes. Ali nós já criamos um anfiteatro e desenvolvemos um programa Música na Praça,
onde as pessoas se reuniam em fins de semana, em domingos particularmente, e viviam esse momento. Construímos praças de evento, que foi ali com um palco, foi ali com marquise, com restaurante, com um local amplo, 30 mil metros. E ali nós demos chances para que houvesse esse espaço cultural mais significativo. E continuamos trabalhando para que a cultura, continuaremos trabalhando para que a cultura se desenvolva na sua plenitude em Votorantim. Dentro desse assunto das atividades culturais, o senhor tem planos de modificação da festa junina ou não? Bom, o que nós estamos sentindo e vimos agora nesse ano, que o local onde foi realizada a festa junina já apresentou alguns problemas. O que antigamente existia, um sistema de cabos elétricos embutidos, sistema hidráulico embutido, hoje nós vivemos nessa festa junina um processo sério. Eu acho que vai ser difícil tirar, mas é uma questão de avaliação, sabe? E quero dizer também que quanto ao bairro da Chave, o projeto nós deixamos e pode ser revisto também. Ok, candidato, obrigado. Dando sequência então ao primeiro bloco, finalizando agora com a última pergunta aos 3 candidatos na mesma sequência e ordem. A melhoria das condições dos serviços públicos de saúde à população está entre as reivindicações mais frequentes dos moradores de Votorantim. E esse é um setor prioritário em todos os municípios. Eu pergunto, quais são os seus compromissos para este setor de atendimento à população de Votorantim? Uma das principais reclamações, tanto como vereador, quanto nessa campanha, é a saúde de Votorantim. A saúde de Votorantim, segundo os próprios moradores, está na UTI. Hoje você não tem médicos nos postos necessários, você não tem especialista, falta medicamentos. Hoje, uma consulta no pronto atendimento demora a chegar horas. Eu tive que intervir como vereador por várias vezes na Câmara Municipal, porque pessoas ficavam de manhã até a tarde esperando uma consulta de emergência. Hoje, exames específicos chegam a demorar anos. Não tem convênio com o Hospital Oftalmológico. A gente pretende mudar tudo isso a partir de janeiro. Contratar médicos em caráter de emergência, depois fazer concurso público, melhorar a condição salarial dos profissionais da área da saúde. O Médico dos Acamados hoje é um programa que não está funcionando de acordo na cidade. Ele está muito lento na cidade. Então, a gente percebe isso nas casas das pessoas que estão enfermas. Na campanha eu cheguei a visitar várias casas. Então, tem que aumentar esse programa, aumentar o número de especialistas para visitar as famílias, tem que reduzir, como eu falei, o tempo de consultas, dar maior variedade de medicamentos, maior quantidade de medicamentos oferecer para a população nos pronto-atendimentos, nas unidades de saúde. Enfim, tem que fazer uma reformulação geral da saúde de Votorantim. Votorantim é prioridade. E com a política de redução de cargos de confiança, que o Democratas não coligou com nenhum partido, a gente vai poder transportar esses recursos que a gente vai economizar com essa grande redução de cargos de confiança hoje na Prefeitura para a saúde, para a educação, para outras áreas, para poder melhor atender a população e aproveitar melhor o dinheiro público. Então, sobre os recursos, eles têm limite e os investimentos em saúde normalmente são caros. O senhor terá recursos para executar esses planos? Como eu falei, o orçamento do Votorantim é um orçamento bom, um orçamento consistente, né? Pretendemos também fazer, dentro do orçamento, a descentralização do PA Central, construir algumas unidades em bairros de grande concentração, para diminuir a concentração no PA Central e também dar mais uma opção próxima às casas dos moradores nos bairros, dando melhor condição de saúde. Mas não basta fazer prédios, a gente tem que ter o conteúdo, tem que ter o médico, tem que ter o especialista, os equipamentos, enfim, a gente pretende fazer um grande trabalho na área de saúde já no início do ano. A melhoria das condições de saúde, dos serviços de saúde da população, está entre as reivindicações mais frequentes dos moradores de Votorantim. E nós sabemos que este é um setor prioritário em todos os municípios. Quais são os seus compromissos para esse setor de atendimento à população de Votorantim?
não só dos moradores de Votorantim, mas hoje é o principal problema social do nosso país. E temos enfrentado esse problema. Temos enfrentado esse problema com a criação do Centro de Especialidade de Atenção à Mulher e à Criança, com o fornecimento de medicamentos diretamente para as pessoas, medicamentos de alto custo com o transporte, com a criação da farmácia no nosso pronto atendimento, com a construção de 2 novos prontos atendimentos ainda este ano em Votorantim, para descentralizar. O sistema de saúde básico nos postos de saúde, eles funcionam a contento. O leque se fecha quando você fala em especialidades e pronto atendimento. Para os pronto atendimentos, nós já estamos construindo um na região de Jataí e em licitação outro para atender a região do Rio Acima, a Vila Nova Votorantim. As especialidades, nós teremos que fazer convênios com clínicas particulares, porque nos concursos públicos os médicos não vêm mais, nós não temos conseguido. E olha que duplicamos a folha de pagamento relativas aos médicos, saltamos de 14 milhões para 24 milhões a folha da saúde. E assim mesmo, especialidades como neurologistas, pediatria, temos muita dificuldade de conseguir esse profissional no mercado. Por isso que eu vou criar o ProUni para a área da saúde. Nós vamos dar bolsas de estudo para os filhos de trabalhadores de Votorantim poderem cursar a faculdade de medicina e retribuir em forma de trabalho depois, fixando-se na cidade. O senhor vai ter recursos para isso? Nós teremos recursos para isso na medida em que nós poderemos informatizar, que é uma das grandes propostas, informatizar a gestão da saúde, otimizando o tempo de atendimento, humanizando esse atendimento, diminuindo custos hoje pela falta de informatização. Às vezes o mesmo paciente passa num posto de saúde, depois vai no PA, acaba recebendo medicamentos. Então nós reduziremos os custos operacionais da saúde e faremos todas as medidas necessárias para com que os nossos jovens possam cursar faculdade e fixar médicos na cidade. O grande problema hoje é a contratação de médicos. A melhoria das condições dos serviços de saúde à população está entre as principais reivindicações mais frequentes dos moradores de Votorantim. Quais são os seus compromissos para esse setor de atendimento? Eu diria que não é uma das. É a maior reivindicação, a maior reclamação. Eu não estaria exagerando se dissesse para você que mais de 50% da população de Votorantim reprova o sistema de saúde de Votorantim. E na nossa visão é um problema de gestão. Estamos propondo, na realidade, a dessetorização ou a setorização do sistema de saúde. Fazer com que aquilo que existe hoje seja reorganizado novamente. Instituindo um setor onde as crianças serão atendidas em separado, com todos os recursos para o atendimento das crianças. As pessoas idosas da mesma forma e o setor odontológico da mesma forma. Ao invés de uma criança ficar 3, 4, 5 horas, às vezes com um probleminha simples, num ambiente contaminado, ficar num local próprio para receber um atendimento decente, com equipamentos, com médicos, com profissionais competentes. A mesma forma no setor das pessoas idosas e a mesma forma no setor odontológico. Porque nós entendemos que essa setorização e complementar o que falta hoje no sistema de saúde em Votorantim, permitiria um atendimento mais racional e evitaria que as pessoas ficassem se deslocando para vários lugares, aumentando o desgaste do cidadão, do profissional, das pessoas como em si e da própria administração. É por isso que nós estamos propondo essa setorização da saúde em Votorantim. Como eu falei com outro candidato, entre o sonho e a realidade, há necessidade de recursos. De onde o senhor vai tirar recursos para viabilizar esse plano? Garanto para você uma coisa, de forma racional, com gestão eficiente, nós teremos praticamente tudo onde tem hoje. Não adianta querer construir unidades básicas, o que tem é fazer funcionar o que existe. Quando prefeito, não será feito nenhuma unidade enquanto a que existe não funcione suficientemente bem. Por isso que nós estamos fazendo, reorganizando os recursos, o pessoal, e aí sim investir alguma coisa para complementar o que for preciso. Ok, candidatos.
Vamos encerrando agora o primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Votorantim. É o primeiro debate televisionado pela TV Web Jornal Cruzeiro do Sul. Estamos ao vivo no site www.cruzeirodosul.inf.br. Neste momento, conforme combinado anteriormente, faremos um intervalo de 2 minutos, apenas para que os candidatos possam tomar uma água e trocar algumas ideias com seus assessores para se prepararem para o segundo bloco. Enquanto isso, nós continuaremos aqui transmitindo algumas informações sobre esse debate de agora à noite. Neste momento, o debate entre os candidatos à Prefeitura de Votorantim, os candidatos Erinaldo Alves da Silva, do PSDB, Carlos Augusto Pivetta, do PT, e Fernando de Oliveira Souza, do Democratas. Dentro de instantes, iniciaremos o segundo bloco deste debate entre os candidatos e agora serão colocados no ar, em um telão, as perguntas de moradores, de votorantinenses interessados em melhorar as condições em alguns setores dentro da sua cidade. Continue acompanhando esse debate e pretendemos seja de alto nível e que possa ajudá-los a decidir qual o melhor candidato, qual a melhor opção para o próximo mandato para a Prefeitura de Votorantim. Ok, você está acompanhando o debate entre os candidatos da Prefeitura de Votorantim, os 3 candidatos, ok? Nós faremos agora o início do segundo bloco, que é com as perguntas de moradores da cidade de Votorantim interessados em melhorar alguns setores dentro da sua cidade. Continuaremos a fazer as perguntas e os candidatos responderão, conforme o combinado, segundo o sorteio feito no início, no primeiro bloco. Então, pela ordem do sorteio, o primeiro a responder às perguntas dos moradores será o candidato Fernando de Oliveira Souza, do Democratas. Depois será a vez de Carlos Augusto Pivetta, do PT. E, em seguida, Erinaldo Alves da Silva, do PSDB. Repetindo, então, algumas considerações. As perguntas terão no máximo até 30 segundos de exposição. Os moradores serão mostrados no telão e os candidatos poderão acompanhar a pergunta, o questionamento. Os candidatos terão, então, neste momento, 2 minutos para responder ao questionamento de cada um desses moradores. Neste caso, no segundo bloco, não haverá réplicas nem tréplicas e também nem detalhamento das perguntas. É apenas sabemos o que os moradores estão interessados em melhorar. Assim sendo, vamos então à primeira pergunta de um morador de Votorantim neste momento. Ok, candidato Fernando, por gentileza, da tribuna, respondendo ao questionamento de Caio Santana. Educação é prioridade absoluta. No início do ano, já vamos enviar para a Câmara Municipal um projeto de valorização dos profissionais da educação, professores, auxiliares infantis e outros demais cargos. Porque investir, valorizar o profissional na educação é investir no futuro dos nossos filhos. Já como vereador na Câmara Municipal, já trabalhamos e lutamos pela implantação de uma FATEC em Votorantim, Faculdade de Tecnologia, para os jovens, do MUNIT, uma unidade de empreendimento do trabalhador empreendedor, que é importante também, porque oferece, tanto a FATEC como o MUNIT, oferecem cursos de graduação e de ingresso ao mercado de trabalho. Um Senai também para Votorantim, a gente vai aí, no nosso governo, dar prioridade para trazer para a cidade de Votorantim. Vamos fazer tratativas aí, o governo do Estado, achar que é importantíssimo. Educação é prioridade. Vamos também aumentar o número de salas de aulas em Votorantim, para diminuir os alunos por sala de aula. Isso gerará uma melhor qualidade na educação, porque menos alunos, o professor tem condição, o educador tem condição de passar a mensagem melhor, educar melhor. Implantaremos também o aluno educador, que nem tem aqui na cidade de Sorocaba. O aluno educador, além de você dar oportunidade para os jovens que estão fazendo pedagogia, você também vai aumentar a qualidade em sala de aula, porque irão ajudar os educadores
no dia a dia, na sala de aula, no ensinamento das crianças. Então, com essa política de redução de cargos de confiança também, que hoje são praticamente investidos aí de 400 a 600 mil em cargos de confiança, a gente conseguindo reduzir isso, e vamos reduzir no início do ano, esse dinheiro também vai ser voltado para a educação. Educação é um setor que Votorantim precisa ter como prioridade. Precisa ter programas de incentivos aos jovens, o programa Primeiro Emprego também a gente vai implantar em Votorantim logo em janeiro, programa que vai dar oportunidades para jovens aí que têm um currículo bom, mas que tem na idade de 16 até 18 anos, para ter a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, através do setor de educação. Então, Votorantim, a gente pretende fazer um grande trabalho em Votorantim nesse mandato que se aproxima. Ok, candidato Fernando. Dando sequência, vamos agora ouvir o candidato Pivetta ao questionamento do morador Caio Santana. Caio, temos investido muito em educação, sobretudo educação para os jovens. A cidade não contava com nenhuma escola técnica. Foi no meu governo que a escola técnica do Votocel se implantou em parceria com o Centro Paula Souza. Não tinha nenhuma faculdade. Estamos indo para a 5ª faculdade em Votorantim, sendo uma delas pública. É o polo da Universidade Aberta do Brasil, onde você tem oportunidade de cursar junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de São João del Rei, cursos de graduação ou mesmo de pós-graduação em Votorantim e sair graduado em diversos cursos. Mais de 700 alunos já passaram pela Universidade Aberta do Brasil. Criamos a figura do estágio. No meu governo, nós contratamos mais de 300 estagiários na prefeitura dos cursos técnicos e estagiários das universidades, dando oportunidade para que os jovens estudem e, ao mesmo tempo, prestem serviço para o nosso município. Mas, formamos muitos jovens nos cursos de qualificação profissional. 4.000 jovens já foram formados. E na educação de ensino fundamental e infantil, que é de nossa competência, além de termos investido muito na universalização com a construção de creches, investiremos mais. Criaremos a figura do professor auxiliar para o primeiro ano, fortaleceremos a figura da educação em período integral, educação essa que contará também com o projeto Votorantim, com o projeto A Escola Vai para Casa, com a figura do agente comunitário, um professor que atuará diretamente com as famílias para que esses alunos, sobretudo os com dificuldade de aprendizagem, possam ter uma condição melhor juntamente com a sua família, se relacionando com a comunidade. A entrega de tablets para os alunos complementa esse projeto. Ok, candidato. Vamos então agora à resposta do candidato Erinaldo Alves, que responderá ao questionamento de Caio Santana. Caio, a educação ela começa, e hoje, no conceito mais moderno, na creche. Nós temos um trabalho longo prestado em Votorantim na área da educação. E hoje a gente sente uma parte de professores desmotivados, porque em Votorantim tem tido um tratamento até certo ponto diferenciado. Enquanto o Estado valoriza o profissional, valoriza o resultado obtido no ensino e contempla com o chamado bônus os professores da rede oficial de ensino, em Votorantim os nossos professores não têm tido o mesmo benefício. Então nós vamos sim trabalhar atuando nos principais pontos que a educação de Votorantim reclama hoje: creche, a escola de tempo integral e o ensino profissionalizante. Nas creches, o prefeito atual está tendo a felicidade de viver um momento ímpar em termos da educação. Com a criação do Fundeb, os recursos vêm do Estado e da União e permite, evidentemente, que se consiga recuperar um tempo perdido. Nós implantamos a creche municipal com os recursos próprios e vamos estimular com a Bolsa Creche que a iniciativa privada também participe e ajude a resolver o problema. A escola de tempo integral, vamos dar um objetivo real para ela. Cultura, esporte, profissionalização, reforço escolar, aquilo que realmente possa ser útil. E o ensino profissionalizante, o próprio Fundeb hoje permite que o município atue dessa área. Vamos desenvolver bastante esse trabalho. E
possibilidade de universidades e de faculdades, o próprio desenvolvimento da cidade vai se incumbir disso, porque essas instituições procuram as cidades desenvolvidas, os municípios que estão preparados e neles encontram exatamente as condições necessárias para se desenvolverem. Ok, candidato. Cumprindo, então, a regra, respondida a primeira pergunta de um morador, vamos acompanhar agora a segunda pergunta de um morador Votorantim. Eu queria saber o que eles pretendiam fazer com o lazer, esporte para os adolescentes, para as crianças que ficam na rua, o que eles pretendiam fazer em conta disso. Ok. Candidato Fernando, por gentileza, respondendo a Aidlin. A questão do lazer, do esporte é uma questão muito importante em Votorantim. A gente pretende, já para o próximo ano, implantar nos bairros de grande concentração centros esportivos, né, para atender a população. Pretendemos fazer aí os acampamentos jovens nos bairros de grande concentração, projeto grandioso que vai atender aí, além de tirar a molecada da rua, vai proporcionar cursos técnicos profissionalizantes nos bairros, além de cultura, lazer, apresentações, e que nem existe hoje na cidade de Sorocaba, mas um projeto amplo realmente que vai funcionar de acordo, um projeto planejado de 4 anos, né, para a cidade de Votorantim. Também pretendemos implantar em Votorantim um conservatório musical, que há muito tempo os jovens pedem nessa área de lazer, de cultura, e esse projeto é importante também para dinamizar, né, a cultura de Votorantim e o lazer de Votorantim. Também pretendemos levar o lazer aos bairros, fazer aí campanhas nos bairros apresentando atividades culturais, incentivos também aos cantores da cidade de Votorantim, aos artistas de Votorantim, para que possam se projetar de maneira satisfatória também aí no mercado de trabalho da região, do estado de São Paulo. Então vamos dar oportunidade para isso também. Incentivar também a área de esporte de Votorantim, os campeonatos regionais, os campeonatos varzianos, aí a Copa importante que se está levantando de futebol infantil. Enfim, lazer, esporte é uma prioridade também do governo Fernando como prefeito de Votorantim. Ok, candidato. Na sequência, candidato Pivetta. Sem dúvida alguma que lazer e cultura e esporte estão interligados, mas lazer tem uma outra finalidade. Por esse motivo, nós temos investido no lazer e no esporte de uma forma diferenciada, através de núcleos. Foi assim que nós criamos o núcleo de judô na região da Vila Garcia, criamos o núcleo de tênis de mesa ali na Vila Dominguinho, o programa Atleta do Futuro, que acontece no SESI, com mais de 600 jovens, 600 adolescentes participando, o núcleo de basquete ali no Rio Acima, enfim, são várias modalidades esportivas. Mas além do esporte, nós temos investido também no lazer. A praça de eventos, nos bairros estamos levando academias de ginástica com todo o projeto denominado A Praça é Sua, também no bairro, para que os jovens tenham interação. Estamos criando um sistema de parques na cidade para que os jovens tenham atuação nessas regiões. O Espaço Jovem, eu insisto, é um grande espaço de lazer também, inclusive com área livre para acesso à internet. E já que estamos falando também em esporte, eu quero dizer que até o final do meu mandato, nós estaremos entregando o ginásio do Mirante dos OVNIs, que há quase 30 anos está parado. E estaremos iniciando obras de um outro ginásio de esporte lá na região da Vila Nova Votorantim, porque já está em fase de licitação em parceria com o governo federal. E assim, investindo no esporte de base, investindo nos parques, no meio ambiente, no lazer, nós faremos com que a nossa juventude tenha espaço. E já anunciando em primeira mão que nós conseguimos com o Grupo Votorantim Comodato para criarmos um centro olímpico, a antiga área do centro administrativo da Votoran, já devidamente assinado e com investimentos de R$100 mil ano por parte do Grupo Votorantim. Votorantim ganha agora o seu centro olímpico. Ok, candidato. Candidato Irinaldo. Para fazer qualquer planejamento voltado para os jovens, você tem que primeiro conversar com o jovem. Sentir o que é a sua carência, o que é o seu anseio, aquilo que ele quer. E
esta conversa que flui naturalmente, você encontra exatamente ensino técnico, uma das maiores carências que os jovens manifestam, a cultura, o esporte, o lazer. Isso se apresenta como as principais aspirações dos jovens. Então, qualquer planejamento em nível de município, ou mesmo em nível de política de Estado, não se pode pensar de forma diferente que não venha de encontro a esses anseios. Primeira proposta nossa, instituir dentro do organograma da Prefeitura a criação de um órgão específico que atue com ações voltadas para políticas voltadas para os jovens. E aí você começar a trabalhar em cima disso. Esporte, Votorantim tem e vai continuar fazendo a prática do esporte nos bairros, nas escolas, com a construção das quadras, com a construção de campos em áreas disponíveis. O lazer, todo o terreno disponível, você poder trabalhar em cima desses terrenos, fazendo com que a comunidade ajude e participe dentro desse projeto, porque com a participação dela, isso se torna mais fácil. Na área específica de parque, o único parque que nós temos é o Matão, que quando o prefeito, a primeira vez, eram áreas separadas, desapropriamos os lotes, os loteamentos existentes, englobamos ali e praticamente implantamos as condições para que o Parque do Matão acontecesse. Outros parques, infelizmente, foram prometidos, mas não aconteceram. Vamos atuar em cima dessas áreas. Vamos propiciar exatamente isso. E o ensino profissionalizante, o município vai atuar direto. Através do Fundeb, vai passar a resolver e criar escolas profissionalizantes na cidade. Ok, candidato. Na sequência, vamos ouvir a terceira pergunta de outro morador de Votorantim. Eu gostaria de perguntar sobre a habitacional, casa própria. Entendeu? Porque muita gente não tem casa e é só para quem mora em área de risco. Ok, candidato Fernando, por gentileza, a resposta ao morador Carlos. Questão habitacional, hoje, com certeza é a segunda maior reclamação dos munícipes de Votorantim. Em 2009, foi feito um cadastro chamado Bolsa Minha Casa Minha Vida, em que milhares de famílias permaneceram durante toda a madrugada em uma fila para conseguir o seu registro. E até hoje, pelo que a gente sabe, pouco foi construído, ou nenhuma unidade para quem realmente ganha até 3 salários mínimos. Então, isso, considerando que existe hoje um processo de desfavelamento aí, em caráter de urgência, que está sendo feito de última hora, né, que isso devia ter sido planejado durante anos, e agora, acredito eu, por questões eleitorais, estão sendo feitos de última hora e sem garantias reais para essas famílias. Então, está havendo um choque de ideias. As pessoas, essas 13 mil famílias que estão aguardando nesse cadastro, estão se sentindo desamparadas, porque você mexe com o pessoal de Área Verde e você esquece dessas famílias, dessas 13 mil famílias. E esse choque você observa aí durante todo o dia na campanha eleitoral e durante a estadia como vereador na Câmara Municipal. Então, eu acho que tem que ser feito um planejamento adequado durante os 4 anos, você começar um processo de desfavelamento real e também, junto com isso, começar a construir unidades habitacionais para começar a suprir a demanda dessas 13 a 15 mil famílias que estão aguardando moradia, realmente moradia popular, moradia para quem ganha pouco, moradia para quem se esforçou para fazer essa inscrição e até hoje não foi contemplada. Então, nosso governo é prioridade absoluta a habitação e nós vamos construir, se Deus quiser, milhares de moradias para atender e começar a suprir essa demanda que Votorantim tanto sente hoje. Candidato Pivetta. A falta de um planejamento passado, de uma política eficaz e séria na área de habitação, faz com que nossa cidade hoje continue a conviver com favelas e continue a conviver com pessoas que desde 90 e alguma coisa têm seus papeizinhos de inscrição na Coap, onde ficavam nas filas. Quando eu assumi, eu resolvi colocar um fim a essa situação. Primeiro, fizemos um censo habitacional para saber realmente quantos e onde estão essas pessoas em Votorantim hoje. Para aqueles que ganham acima de 3 salários mínimos, nós trouxemos empreendimentos para a cidade,
Hoje, há opções de compra de lotes a casas em todos os lugares da cidade. Mas para as famílias carentes, nós fomos buscar os recursos do governo federal. Recursos esses que foram priorizados. Tínhamos que fechar a porta de entrada do problema habitacional da cidade. E essa porta de entrada se dá nas favelas. Se fez loteamentos populares. E continuamos com os problemas. Por quê? Saem 10 famílias de uma favela, chegam 20 outras famílias, agravando ainda mais o problema. Então nós hierarquizamos. Primeiro, fomos buscar o programa do desfavelamento, que já está em prática com o governo federal. Ninguém constrói 900 habitações num passe de mágica. Ninguém consegue 52 milhões de reais do governo federal para a execução desse projeto num passe de mágica. Isso exigiu muito esforço, muito trabalho, muito projeto. E agora? Nós já estamos na segunda fase. É aquela fase que nós vamos atender o cidadão que paga aluguel, o cidadão que mora junto com a sua família. E onde serão construídos? 800 unidades no Parque São João, 2.000 unidades num terreno desapropriado junto ao Grupo Votorantim, 123 unidades na Vila Garcia. E já estamos prospectando outras áreas para construirmos, sobretudo na região do Jardim Tatiana e Novo Mundo. E assim, daremos a nossa contribuição para a solução definitiva desse problema. Candidato Irinaldo. Se tem uma área da administração que eu gosto de falar é da habitação. O problema nosso não se resume apenas em socorrer a emergência de um elemento que está ocupando temporariamente uma área. Nós temos um grande problema de regularização fundiária urbana em Votorantim, cuja lei está em vigor há quase 10 anos. E eu não tenho conhecimento de nenhum único título regularizado. Para esse pessoal, estou propondo a criação de um grupo de trabalho com técnicos, agrimensores, engenheiros e advogados e fazer com que esse processo ande e que essas pessoas tenham tranquilidade e apoio da administração. No que diz respeito à ocupação irregular de áreas, quando terminamos a Vila Nova em 1984, 31 de março de 84, iniciamos o Promorar, efetuamos um levantamento em Votorantim, não havia problema de moradia naquela oportunidade. Continuou-se o trabalho. E hoje eu posso dizer para vocês que todas as ações que se fizeram na área de habitação, nós tivemos a nossa participação. Pode até ser que alguém diga que houve falha de planejamento, mas são seres humanos morando de forma decente, com trabalho e que a administração se preocupou. E que não pode distinguir por circunstâncias, seja ela quais forem, que as pessoas fiquem marginalizadas. Ganhando as eleições, nós vamos voltar a implantar em Votorantim programas habitacionais com a participação do governo do Estado, do poder público, de cooperativas habitacionais sem fins lucrativos e com a participação, acima de tudo, do município, que foi através deste trabalho que nós criamos Primavera, São Lucas, São Mateus, pessoas felizes hoje vivendo com a escritura do seu terreno, sem dívida junto a banco, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, porque a administração foi coerente, foi sensível, trabalhou e lutou. E hoje essa pessoa tem onde morar. Muito bem. Assim concluímos mais um bloco deste debate entre os candidatos à Prefeitura de Votorantim. O primeiro que está sendo transmitido ao vivo pela web, pelo site, você está no site www.cruzeirodosul.inf.br. Conforme o combinado, faremos novamente um intervalo de 2 minutos para que os candidatos possam se preparar agora para o terceiro bloco, aquele que promete esquentar. Não percam, fiquem com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos retornando ao debate entre os candidatos à Prefeitura de Votorantim. Estamos indo para o terceiro bloco, que ainda não é o encerramento, mas esse é o terceiro bloco, bem esperado tanto pelos candidatos quanto pelos web espectadores, que é quando um candidato perguntará ao outro sobre assuntos que lhe convém. Da mesma forma, para que seja o processo de maneira democrática, faremos o sorteio para ver quem será o primeiro candidato a fazer a pergunta. O candidato sorteado para fazer a pergunta escolherá a quem fará a pergunta, e essa pessoa então responderá. Quem fizer a pergunta permanecerá sentado aqui, ao lado da mesa, e quem for responder vai até a tribuna. Serão 30 segundos para a formulação da pergunta e o candidato que responder terá 1 minuto e meio para concluir o seu raciocínio. Na sequência, a réplica,
O candidato que fez a pergunta terá 1 minuto e depois a tréplica com mais 1 minuto. Para o próximo perguntador, faremos novamente um sorteio para que o próximo candidato, então, faça a sua pergunta e escolha o candidato. Lembrando que o candidato só pode ser escolhido uma vez para responder. Serão 2 rodadas de pergunta. Assim sendo, iniciaremos, então, a primeira rodada, com a colaboração da nossa colega Marina Costa. Ok. Pela sequência, o candidato do Democratas, Fernando de Oliveira Souza, fará então a primeira pergunta desta primeira rodada. Então, candidato, o senhor pode escolher quem o senhor quer perguntar. Só um instantinho para passar lá. Queria perguntar para o candidato Pivetta. Ok. O candidato Fernando de Oliveira fará a pergunta ao candidato Carlos Augusto Pivetta, que ocupará a tribuna para responder. 30 segundos, candidato. Pivetta, voltando à questão da saúde. Hoje, que nem eu falei, você encontra uma saúde de Votorantim totalmente deteriorada. Você não tem medicamentos, você não tem especialistas em Votorantim disponíveis, você não tem médicos, você não tem um tempo de espera para pronto atendimento decente. O pessoal fica horas na fila esperando, crianças, mães, pessoas grávidas. Você não tem exames específicos que chegam a demorar anos para serem realizados. O exame oftalmológico de 3 a 5 anos, porque não tem-se mais convênio com o hospital oftalmológico. Ok, candidato. Gostaria de perguntar se isso, o que aconteceu na sua gestão, se isso foi incompetência da sua parte ou de quem foi? Quero começar respondendo de trás para frente. Primeiro, que Votorantim nunca teve convênio com o hospital oftalmológico. Aliás, município algum tem convênio com o hospital oftalmológico. A regulação das vagas são feitas pelo sistema SUS. Nenhum município, sem ser SUS, tem convênio direto com o hospital oftalmológico. Como Votorantim também nunca teve. Temos problemas na saúde, mas também tivemos muitos avanços. O ambulatório de especialidade para a mulher e as crianças. Nós conseguimos reduzir o índice de mortalidade infantil. Prova disso é que dos 19 óbitos que tivemos no ano passado, 12 foram na rede pública e 9 foram na rede privada. Proporcionalmente ao atendimento que fazemos, isso demonstra que a qualidade do nosso atendimento está muito melhor, inclusive, do que a qualidade da rede privada. Temos problemas, como eu falei, em especialidades e no pronto atendimento. E as duas situações já estão sendo resolvidas, já estamos trabalhando para que sejam resolvidas. Desta forma, eu tenho certeza absoluta que a saúde em Votorantim teve avanços importantíssimos. Temos na especialidade oncologia, que nem obrigação nossa é. É preciso separar aquilo que é obrigação do Estado. O Estado deixa de dar suporte através do hospital regional para os municípios. Só para se ter uma ideia, cortou 44 medicamentos de alto custo, que passaram a ser obrigação nossa. Agora a réplica do candidato Fernando de Oliveira. 1 minuto. Você fala muito, mas na prática a coisa não funciona. O pessoal está sofrendo, a população está sofrendo por falta de saúde, é um grande clamor de quase 90% das pessoas que a gente conhece. Na época do ex-prefeito Jair Cassola, a saúde ia de boa, de razoável para boa. E sim, tinha sim atendimento realizado pelo hospital oftalmológico, sim. Eu, como vereador, cheguei a encaminhar várias pessoas através da prefeitura pelo hospital oftalmológico. Eu não sei como você era vice-prefeito e não sabe disso. Então, eu acredito que se falar não resolve o problema. Tem que fazer ações. Você teve 8 anos como vice-prefeito e mais 4 como prefeito e não resolveu a questão. Deixou essa questão chegar num estado crítico, que hoje quem está sofrendo é a mulher que está grávida, é a mãe de família, é a pessoa de idade, é a criança que tem que se misturar em pronto atendimento, ficar aguardando horas por uma consulta de emergência. Não tem remédio disponível, tem que chegar a comprar. Exames estão sendo pagos particulares. Então, eu acho que eu não sei o que aconteceu com o Votorantim. Eu gostaria que você me explicasse detalhadamente isso. Voltando no hospital oftalmológico, vale dizer que ele continua atendendo o Votorantim. Agora mesmo, nós estamos tendo a campanha da catarata, das cirurgias de catarata, como sempre aconteceu. Não houve absolutamente nenhuma mudança de conduta entre aquilo que se tinha e aquilo que se tem hoje.
O que houve é um grande número de pessoas buscando atendimento nesse excepcional hospital que atende não só o Brasil, diga-se de passagem. Em relação à saúde em Votorantim, nós tivemos avanços importantes. É preciso que se reconheça isso. É claro que quando você atende 140 mil usuários em procedimentos dos mais diversos em apenas 5 meses, é natural que se 10% disso, que já é um número alto, para o meu conceito, for com um atendimento equivocado, nós temos realmente muita gente reclamando da saúde. Mas e os que são bem atendidos? E aqueles que não enfrentam esse tipo de problema? É preciso levar em consideração isso também. Ok, candidato. Encerrada, então, esta primeira pergunta, vamos agora à sequência com o segundo sorteio para verificarmos o próximo candidato a fazer a sua pergunta. Ok, o candidato número 45, o PSDB, Erinaldo Alves da Silva, fará a pergunta. Muito bem, candidato, a quem o senhor vai perguntar? Só o microfone ali. Eu terei que perguntar obrigatoriamente ao Fernando, né? Ok. Eu terei que... Fernando, uma das grandes reclamações e que chamou muita atenção em Votorantim foi a destruição da praça de eventos. Aquela praça foi construída em 96, com todo o sistema de drenagem, com sistema de hidráulico elétrico embutido, com palco, com marquise, com tudo. O que você acha dessa destruição que gerou uma despesa superior a 3.600.000 reais. Por isso, okay. Resposta do candidato, 1 minuto e meio. Esse foi um dos principais questionamentos meus na Câmara Municipal como vereador. Na minha opinião, isso é um absurdo. Você tendo uma cidade totalmente prioritária em sistema de saúde, sistema de habitação, sistema de meio ambiente, que hoje praticamente Votorantim tem seus riachos, seus rios, suas cachoeiras totalmente poluídos, não tem uma cultura adequada, você não tem investimento em jovens adequado, e você gastar 3.200.000 numa praça de eventos que já estava pronta, conforme o Rinaldo falou, que já tinha palco, que já tinha marquise, que já tinha uma estrutura pronta, você destruir um patrimônio público por completo, para você refazê-lo num custo de 3.200.000 reais, na minha opinião, é um absurdo, é você desrespeitar a população de Votorantim. Tantos investimentos com esse dinheiro poderiam ser feitos, poderiam ser construídos. Claro que a verba, a gente sabe que se você compra ingredientes para fazer um bolo de morango, você vai comer bolo de morango, sem dúvida. Agora, você poderia, em vez de pedir 3.200.000 por uma praça, você pedir verba para a saúde, para você acertar a situação da saúde em Votorantim, você poderia pedir verba para a construção de casas populares, você poderia pedir verba para construir parques ecológicos ambientais em Votorantim, que dariam cultura, lazer. É o seguinte, é questão de prioridade. A cidade não tem prioridade, a cidade não tem um planejamento adequado. Você abandonou a cidade por 3 anos e quis fazer tudo de última hora, nas vésperas das eleições, para tentar maquiar a situação. Candidato. Agora, Erinaldo tem um minuto para a réplica. Na realidade, Fernando, o que nós constatamos é o seguinte: a praça de eventos ela foi idealizada para que nela acontecessem os grandes eventos. O piso foi planejado para isso, o sistema de hidráulico elétrico embutido, tudo para isso. E nós participamos da festa junina de 2011. Não detectamos nenhuma fissura, nenhum afundamento de piso, não detectamos nada. Claro, o uso gerou um desgaste. Esse desgaste poderia, evidentemente, ser resolvido com a reformulação do piso, restauração de piso, pintura, plantio de arbustos. E aquele equipamento de ginástica que hoje se pôs e que, não diga-se de passagem, bonito, seria do mesmo jeito, a população usufruiria do mesmo jeito e teria uma economia enorme para aplicar na saúde ou para construir outras praças em outros bairros. E para nós isso, na realidade, significou um desperdício de dinheiro público. Por isso é que nós contestamos isso. Ok. Tréplica, 1 minuto. Essa reforma eu solicitei no início de 2009, uma reforma
eficiente, mas com custo baixo, que daria o mesmo efeito. A praça continuaria tendo palco, continuaria tendo tudo, marquise. Hoje, você tem que alugar, gastar mais dinheiro público com o aluguel de palco, com o aluguel de marquises, enfim. E fora, sem contar, o tempo que ficou parada, 1 ano, você não proporcionando lazer nenhum à população. Sem contar aqueles tapumes que caíam com chuvas mal colocados, que colocavam em risco as pessoas que passavam pelo local de acidentes. Então, eu acho, na minha opinião, que a praça realmente, hoje, é um chão com grama e alguns aparelhos que, possivelmente, na próxima festa junina, vai ter que ser retirados de novo, porque eu não sei como que vai fazer. Falta de planejamento, falta de prioridade e desperdício de dinheiro público, com certeza. Ok. Dando sequência, então, às perguntas, naturalmente, o candidato Carlos Augusto Pivetta, do PT, fará a sua pergunta ao candidato Erinaldo Alves da Silva, do PSDB. 30 segundos, candidato. Candidato, em 73, o senhor fez uma doação diária, através de legislação, para o prédio da Sano, para que ela construísse. Em 75, 2 anos após, o senhor tirou a única obrigação que a empresa teria, ou seja, de manter-se em atividade na cidade, e autorizou que ela desse um terreno público em garantia para empréstimo bancário. O que é que o senhor pode explicar para isso, sendo que 7 anos depois a empresa deixou a cidade e saiu com dinheiro? Ok, candidato, à tribuna, por gentileza, para a resposta. 1 minuto e meio. Eu não posso deixar de estar surpreso com essa pergunta, porque o prefeito é um advogado. E como advogado ele sabe que não foi sem compromisso nenhum. Quando uma empresa inicia suas atividades, que recebe uma doação diária, ela tem que investir, construir prédio, comprar equipamento e vai daí para frente. Normalmente elas tiram isso do seu capital de giro. E foi diante de uma situação dessa que se pediu que se criasse uma legislação que facultasse usar esse imóvel como garantia para que pudesse ser conseguido empréstimo. Mas o que nele não disse é que este empréstimo só seria única e exclusivamente para ampliação da empresa local, para equipamentos que gerasse emprego, que aumentasse a arrecadação e que aumentasse a tributação na cidade. Isso foi feito. Foi feito para que a empresa, que já era uma realidade, que já tinha mais de 500 empregados, que já tinha um faturamento real, pudesse se instalar na cidade e ser mais uma empresa dentro de Votorantim. Acontece que 5 anos depois que nós não estávamos mais na prefeitura, 5 anos depois que já tínhamos ido embora, por um motivo, seja lá qual for, que eu desconheço, a empresa resolve encerrar suas atividades. E aí deveria ter sido cobrada. Outra coisa, ela tinha 4 empresas em atividades. Então não era uma empresa que não tinha solidez. Ok, candidato. Para a réplica agora do candidato Pivetta, 1 minuto, candidato. Não é, estranhamente, o que está na mensagem encaminhada à Câmara Municipal de Votorantim em maio de 1975. Visa, senhor presidente, o presente projeto ensejar a firma Sano a possibilidade de contrair empréstimo junto a entidades financeiras, oferecendo como uma das garantias o imóvel cedido em doação. À primeira vista, revogando-se artigos, tem-se a impressão de que o município ficaria desprovido de garantias, caso venha a donatária a deixar de produzir, ou seja, a empresa Sano. Forçoso é convir, entretanto, que uma firma de tal porte jamais deixará isso acontecer, a não ser que tenha uma situação de calamidade, ou seja, o município perdeu um patrimônio público de quase 70 milhões de reais em valores de hoje, a empresa ofereceu esse patrimônio em garantia para bancos, deixou de pagar os bancos pegaram esse imóvel, quem ganhou com isso eu não sei, porque a empresa desapareceu, e está lá um passivo ambiental na entrada da nossa cidade. Tréplica, 1 minuto, candidato Erinaldo. Olha, eu já conheço a tática usada pelo candidato Pivetta. Em uma outra oportunidade, quando se falava de índice de mortalidade infantil, eu me lembro que ele usava a escala do SEAD e até o ponto em que interessava, que era quando a mortalidade infantil aumentava. Quando ela caía, ele achava melhor não falar. Não acredito que essa legislação seja desse jeito, porque eu me lembro que foi vastamente discutida e que a única condição que se permitia
que fosse usado como garantia hipotecária fosse desde que os investimentos fossem exclusivamente para a empresa e que gerassem mais recursos, mais absorção de mão de obra para o município. Foi em cima disso que se fez. Agora, nós estamos preocupados com coisas futuras. Se a área hoje vale tudo aquilo, foi consequência de uma avaliação, de uma valorização que ocorreu posterior. 1 minuto. Ok. Assim encerramos a primeira rodada de perguntas, em que os candidatos fazem perguntas entre si e respondem aos questionamentos. Vamos agora, então, para a segunda rodada de perguntas entre candidatos e, naturalmente, vamos ao sorteio com a nossa colega Marina Costa para verificarmos qual será o próximo candidato. O primeiro candidato nessa segunda rodada a fazer a sua pergunta e a quem ele fará. Ok, candidato número 45, PSDB. Candidato Erinaldo Alves, por favor, um microfone. Candidato, o senhor tem, da mesma forma que a anterior, 30 segundos para formular a pergunta. A quem o senhor perguntará? Piveta. Piveta? Piveta, uma das coisas que mais tem trazido um certo descontentamento na cidade de Votorantim foi a concessão do serviço autônomo de água e esgoto para uma empresa particular que virá durante 30 anos atuar e, com toda certeza, buscar lucro em Votorantim, certo? A nossa pergunta é a seguinte: por que motivo essa concessão ocorreu? Candidato Piveta, 1 minuto e meio para a resposta. Obviamente que concessão é bem diferente do doação de patrimônio público de forma irreversível. Mas a concessão se fez necessária em Votorantim, primeiro, para garantir os investimentos e fazer com que a cidade continuasse a crescer. Haja visto que o sistema de abastecimento da nossa cidade, de distribuição, de captação, afastamento e tratamento de esgoto, exigem investimentos pesadíssimos. Segundo, para não onerar com tarifas a nossa população. A concessão já está dando resultado, já houve redução de tarifa contratualmente falando. Terceiro, a concessão, na figura da concessão, todos os investimentos que ocorrerem revertem ao patrimônio público. Quarto, o candidato do PSDB tem que definir se ele é contra ou a favor da concessão. Porque nos jornais ele disse que a concessão é correta. Nas ruas ele diz que é venda de patrimônio público. Claro que diferente de doação. Então a concessão, efetivamente, ela se fez necessária, ela já está dando ganho, os investimentos que estão acontecendo. A região do Vidal, os emissários de esgoto, já acontecendo. Emissários de esgoto no Fornazari, tratamento de esgoto na Vila Jordina, emissários de tratamento de esgoto no Jardim Novo Mundo. São dezenas de obras para que se evite o colapso do sistema de... candidato. A réplica, candidato Erinaldo, 1 minuto. O fato de nós dizermos que o processo de concessão foi correto é porque nós não somos levianos a tal ponto de não reconhecer o direito, o mandato que o prefeito exerce e um mandato legítimo que o povo lhe deu. Assim como nós não podemos deixar de reconhecer que os vereadores que davam sustentação ao prefeito também estavam investidos de um poder que o povo lhes deu. Logo, o ato foi correto. Mas nós, particularmente, somos totalmente contra isso, porque nós achamos que isso não seria necessário. A alegação de desenvolvimento, de futuro desenvolvimento, para abrir mão de um patrimônio de 47 anos de dinheiro público, não se justifica. Porque a cidade que mais se desenvolve nessa região é Sorocaba. E esse desenvolvimento não fez com que a Sorocaba abrisse mão do seu serviço autônomo de água e esgoto. Por isso, nós lamentamos, sim, porque essa empresa vem buscar lucro e o povo de Votorantim vai pagar 30 anos esse candidato. lucro. A tréplica, candidato Piveta, 1 minuto. Bem, os investimentos do SAI, todos eles, foram comprometidos ao longo desses anos. Hoje,
o que nós podemos dizer? Primeiro, a tarifa, ela tem um controle social, ela está totalmente na mão do poder público e contratualmente assegurado. Fico feliz que o candidato do PSDB diga que o processo foi correto do ponto de vista legal, diferentemente dos seus cabos eleitorais, que diuturnamente nas ruas dizem que vendemos o SAI, uma figura que absolutamente não existe. Então é importante que nesse debate esse item fique definitivamente esclarecido. A concessão é uma figura jurídica importante, utilizada de forma moderna pela presidenta Dilma, utilizada pelo ex-presidente Lula, utilizada pelo governador Geraldo Alckmin. E nós fizemos a concessão em Votorantim sem pensar nas questões políticas, porque era absolutamente necessária para garantir o abastecimento da nossa cidade. Ok, candidato. Vamos então para a próxima pergunta e, mais uma vez, um segundo sorteio com a nossa colega Marina Costa para ver quem será o candidato que fará a pergunta, evidentemente. E é... Ok, Pivetta, então, fará a pergunta. 30 segundos. Pergunta ao candidato dos democratas, Fernando, se ele poderia dizer com relativa exatidão qual é o orçamento da administração direta do município, se ele tem ideia de quanto será a projeção do futuro orçamento da nossa cidade e quanto efetivamente o município tem disponibilidade para investimentos e mais, o quanto gasta com a sua folha de salários. Ok, candidato Fernando de Oliveira tem 1 minuto e meio para responder. Hoje o orçamento do município de Votorantim é um orçamento sustentável, na faixa de 232 milhões de reais. Com certeza, todo ano que passa esse valor é corrigido, né, fora as verbas estaduais e federais que você tem à disposição para investir no município, investir na saúde, na educação. As principais verbas de investimento são na área de saúde e educação, que você tem que investir um pouco mais para poder dar maior assistência à população nessas áreas que são mais observadas, que são mais preteridas pela população. Então, a questão é o seguinte, o orçamento de Votorantim é muito grande, o orçamento de Votorantim é um orçamento que dá para fazer muita coisa, é um orçamento que dá para investir na saúde, na habitação, na educação, e um investimento muito bom, é um orçamento muito bom para o futuro da cidade. E nós, com certeza, com a redução de cargos de confiança na prefeitura, que o Democratas optou, que eu já falei, por não coligar com partidos, isso causa um grande desgaste aos cofres públicos. Esse orçamento vai melhorar ainda a folha de pagamento, que hoje você vai dar para investir em funcionários efetivos, fazer um plano de carreira, você vai poder fazer bonificações, investir nos funcionários da saúde, valorizar, como eu falei, os funcionários da educação, os professores, e respeitar também o direito do Fundeb. Reduzir o cargo de confiança, sobra investimentos aí na área da folha de pagamento para fazer um grande investimento para Votorantim no futuro. Ok, candidato Pivetta, réplica 1 minuto. Uma pena que o candidato não tenha respondido efetivamente à pergunta. Primeiro, porque o orçamento da administração direta não é de 230 milhões, é de 195 milhões, bem diferente por tantos números. Segundo, que o candidato não diz qual o valor exato que se tem de investimentos. Essa política de redução de cargos de confiança e, ao mesmo tempo, abrindo mão de receitas, vou trazer empresas, vou abrir mão de receitas, vou construir, vou aumentar salários para todos os servidores, vou aumentar os gastos com os servidores, prometendo isso para todas as categorias profissionais, me faz lembrar muito daquele outro Fernando Collor de Mello que caçava os tais caçadores de Marajás. Okay. Forma alguma, candidato Pivetta. Nós estamos aí para fazer um governo honesto, transparente, decente e humano para Votorantim. E redução de cargo de confiança é estritamente necessária. É um mal público. Hoje, você gasta 800 mil de um orçamento municipal investindo o dinheiro jogado fora. Você pode reduzir. Meu pai, em 88, tinha cerca de 50 cargos de confiança. Fez um governo maravilhoso para Votorantim. Fez investimento em todas as áreas. Aproveitou o dinheiro público para realmente fazer as necessidades da cidade de Votorantim. Investiu no funcionário público, fez reforma de cargos e salários, deu aumentos sustentáveis para a classe. Então, eu acho o seguinte,
a gente tem que começar reduzindo o orçamento, investindo com prioridade, com planejamento, que nem eu falei, em habitação, em cultura, em saúde primordial e educação. O orçamento de Votorantim tem que ser bem administrado e planejado para o futuro da cidade. Ok, candidato Fernando. Vamos então, evidentemente, agora à terceira pergunta dessa segunda rodada e última do terceiro bloco. E, naturalmente, dispensando o sorteio, o candidato Fernando fará a pergunta agora ao candidato Erinaldo. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Erinaldo, a política do atual governo investe no aluguel de veículos em vez da aquisição de veículos. O que você acha disso? 1 minuto, candidato, para a resposta. 1 minuto e meio, desculpe. Bom, Fernando, eu acho o seguinte, eu administrei essa cidade de Votorantim por muito tempo e algumas circunstâncias, inclusive, quando eu fui vice-prefeito, o único cargo de confiança que a prefeitura tinha era o de chefe de gabinete, cargo que eu ocupei. Então, já na minha condição de vice-prefeito, em algumas situações, eu já assumia como prefeito. E durante todo esse período, durante todo esse tempo, até 1996, quando nós deixamos a prefeitura tinha a sua frota, tinha o seu maquinário próprio, tinha as oficinas de auto, as oficinas de máquina, tinha veículos com mais de 10 anos servindo o poder público. Tivemos um trabalho bom, a cidade prosperou, progrediu, e não há como negar isso, certo? De tal forma que havia uma preocupação, sempre houve uma preocupação de se procurar aplicar bem os recursos públicos, de fazer com que o máximo que fosse possível a gente pudesse gastar o mínimo e obter o máximo de recurso. De tal forma que nós não concordamos. O sistema atual, os veículos que foram, porque tem 32, segundo consta, de um contrato com uma empresa de Santo André. Mas tem inúmeros rodando em Votorantim com placas de Belo Horizonte, certo? Esses últimos de Santo André, segundo consta, em pouco mais de um ano ficou de graça para a empresa. Tempo. Réplica, 1 minuto. Essa é uma realidade que está acontecendo em Votorantim. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta ao candidato Erinaldo. Se não era mais compensatório você adquirir esses veículos do que você gastar um grande valor mensal no aluguel de veículos? O senhor tem 50 segundos ainda. Não, porque eu acho que, pelo valor gasto no contrato mensal, você poderia chegar a adquirir 2 veículos por mês, segundo consta, pelo levantamento feito por um requerimento através da Câmara Municipal. Então, eu acho que é mais saudável, salutar para a cidade você adquirir sua frota do que você alugar. Em um ano, você tem aí cerca de 24 veículos à sua disposição. Resolveria o problema dessa frota. Então, volto a questionar ao Erinaldo se não é preferível você comprar esses veículos, formar sua própria frota, do que você alugar e você não ter realmente esses veículos à sua disposição durante o futuro aí de Votorantim, desenvolvimento. Ok, candidato, tréplica de 1 minuto, candidato. Fernando, apenas como comparação, se você comprar um carro hoje, no mês de maio, você já tem o carro do ano seguinte. Com 15 a 16 meses, no critério que foi usado, em setembro você tem do ano que vem o carro do ano na sua mão de graça. Isto é que nós achamos que o município não pode se dar esse luxo. Não pode se dar esse luxo. E tem mais. Esses veículos recolhem o IPVA no município de Santo André. O município é o tipo das coisas que nós não entendemos, porque tudo bem, há uma renovação de frota, mas é um preço caro, é um preço alto. Hoje o município tem poder de adquirir, fazer excelentes negócios, porque a indústria automobilística está aí, acessível a qualquer tipo de negócio. Então, é aí que a gente critica que o problema de Votorantim é um problema de gestão. O problema de Votorantim é aplicar bem os recursos da cidade. E é isso que nós estamos questionando. Ok. Com a conclusão da tréplica do candidato Erinaldo, concluímos a etapa do terceiro bloco, as 2 rodadas de pergunta em que um candidato faz uma pergunta a outra. Faremos novamente 2 minutos agora de intervalo para, na sequência, fazermos o encerramento deste debate com os candidatos à Prefeitura de Votorantim. No encerramento, cada candidato terá 1 minuto para fazer as suas considerações finais pela ordem de sorteio feita no início deste debate. Ok? Voltamos, então,
ao debate com os candidatos à Prefeitura de Votorantim. Você está acompanhando ao vivo aqui pelo site www.cruzeirodosul.inf.br. Os candidatos aqui presentes estão no estúdio da TV Web Jornal Cruzeiro do Sul, que funciona aqui no Alto da Boa Vista. Continuaremos então agora para o encerramento deste debate, proporcionando 1 minuto para cada um dos candidatos, seguindo a ordem do sorteio inicial, para que eles façam as suas considerações finais na tribuna. Começando assim, então, o primeiro candidato será o candidato Fernando de Oliveira Souza, do Democratas, na sequência, o candidato Carlos Augusto Pivetta, do PT, e, encerrando, o candidato Erinaldo Alves da Silva, do PSDB. Assim sendo, candidato Fernando de Oliveira, por gentileza, ocupe a tribuna para 1 minuto de considerações finais. Quero falar, antes dos agradecimentos, que o candidato Pivetta quis me comparar ao Fernando Collor. Lembrar que o Fernando Collor é aliado do governo do PT, companheiro dele. E existe uma grande diferença entre o Fernando, filho do Zeca Padeiro, homem honrado, homem que lutou pela cidade de Votorantim, homem que foi um exemplo de dignidade e honestidade, do que o senhor Fernando Collor Mello, que decepcionou o Brasil. Esse Fernando que está aqui é o Fernando que quer fazer um governo limpo, transparente, honesto e humano para a cidade de Votorantim. Um governo que vai mudar e vai inovar a cidade de Votorantim, que vai mudar as características, vai investir o dinheiro público com prioridade e com planejamento, e vai fazer o futuro das nossas crianças e das nossas gerações. Queria agradecer a todos, ao Cruzeiro pelo convite, ao Pivetta, ao Erinaldo, aos assessores, à equipe, à minha equipe de campanha, à minha esposa, ao Miranda, que apresenta o partido, aos coordenadores, aos vereadores, os candidatos a vereadores do DEM, enfim, a todos. Todos que contribuíram por eu estar aqui hoje, por eu ser um candidato real de Votorantim, visando a renovação da política. Ok, candidato. Vamos então, na sequência agora, com o candidato Carlos Augusto Pivetta, do PT. Meu querido amigo, minha querida amiga eleitora, ocupei esta tribuna hoje para restabelecer a verdade, para apresentar propostas. Sou um candidato que tem orgulho de não ter tido as contas rejeitadas, que tem orgulho de que todos os meus contratos foram aprovados pelo Tribunal de Contas, inclusive da concessão. Ocupo esta tribuna e esse debate para pedir a você o seu voto, o voto para que possamos colocar o ProUni na área da saúde, para que possamos ter jovens de Votorantim cursando faculdade de medicina, para que possamos colocar o tênis junto com o material escolar, com o uniforme escolar, as crianças de Votorantim, para que possamos humanizar a saúde, para que possamos concluir o desfavelamento e construir a tão sonhada habitação popular das pessoas. E, principalmente, atrair novas indústrias para a cidade. Muito obrigado aos candidatos oponentes e ao Jornal Cruzeiro do Sul. Obrigado, candidato. Na sequência, candidato Erinaldo Alves, do PSDB. Quero, encerrando esse debate, externar meus agradecimentos a toda a equipe responsável, Cruzeiro do Sul, o pessoal que participou, a equipe técnica, minha equipe de apoio. Ao definir a nossa proposta, o nosso programa, escolhemos o tema desenvolvimento com responsabilidade. Por que nós escolhemos isso? Porque nós entendemos que é importante a responsabilidade no cargo público. Admito o comportamento, as coisas que se falam. Não concordo com o governo de última hora, que depois de quase 12 anos no poder, vem propor soluções de última hora. Isso não é correto, o povo não merece isso. Assuma um compromisso com a verdade. Assuma um compromisso de respeito com as coisas públicas. Quero ser prefeito dessa cidade e ter orgulho de andar de cabeça erguida e fazer uma administração digna, para que o povo volte a confiar nos seus governantes e tenha em nós um desses representantes. Muito obrigado. Ok, candidato. Muito obrigado. Assim, encerramos, então, a transmissão de mais um debate, o primeiro debate ao vivo da TV Web Jornal Cruzeiro do Sul, que você assistiu, acompanhou em www.cruzeirodosul.inf.br. Toda a íntegra deste debate, que foi de alto nível, será publicada agora em uma edição especial na próxima sexta-feira do Jornal Impresso. Da mesma forma, a Rádio Cruzeiro FM em 92,3 MHz e também a TV Com, pelo canal 7 da NET, fará a transmissão posteriormente em suas grades de programações
a íntegra de todo esse debate que transcorreu desde as 7h30 da noite. Queremos agradecer às equipes aqui presentes que nos auxiliaram, aos assessores também que garantiram um alto nível de discussão e de debate, e também agradecer aos candidatos que se posicionaram muito bem diante dos nossos web espectadores, colocando as suas ideias, colocando os seus projetos e discutindo, enfim, discutindo ideias. E queremos agradecer, é claro, a você, a sua audiência, e esperamos a Fundação Baldino Amaral, Jornal Cruzeiro do Sul, que desta forma possamos ter colaborado para que você possa ter uma boa escolha nas urnas agora em 7 de outubro. Muito obrigado e até a próxima.